Olá, sejam bem-vindos à nossa série de lives de aquecimento para a jornada Liberdade com a Telemedicina. Aqui eu falo com os médicos que querem ter mais liberdade no seu dia a dia e podem utilizar essa ferramenta na tua prática diária, né, que é a telemedicina, tá? Eu sou Asdrubal César, sou médico e educador, e o tema de hoje é como os médicos podem iniciar na telemedicina de forma segura. E eu quero falar contigo que está aqui no Instagram. Se você quiser vir para o nosso canal no YouTube, Telemedicina na Prática, chega lá, ativa as notificações, faz a sua inscrição, compartilha com um colega médico que precisa saber mais sobre telemedicina, tá? Então, vamos lá. Sejam, então, muito bem-vindos. Faremos nessas 2 semanas, né, que já está acontecendo desde a semana passada, as lives de aquecimento para a nossa jornada Liberdade com Telemedicina. A jornada vai acontecer do dia 31 de agosto a... Não, desculpa, 31 de julho a 4 de agosto, tá? Então, 31 de julho inicia a primeira aula e vai até o dia 4 de agosto, tá? E eu utilizo a telemedicina há 3 anos, praticamente, é mais, né, de 3 anos aí, que foi 2020 que a gente iniciou, pôde começar a utilizar para fazer as teleconsultas, e para os médicos iniciarem na telemedicina com segurança, é crucial garantir aí a privacidade e confidencialidade dos dados do paciente, bem como a qualidade do atendimento. Por isso que é importante a capacitação para utilizar essa ferramenta. Assim como quem compra um equipamento de ultrassom, por exemplo, tem que se capacitar para utilizar esse equipamento, tem que conhecer, né, o manual dele e assim por diante. Até mesmo, né, um estetoscópio. Você se capacitou para utilizar o estetoscópio lá na faculdade de medicina, nas aulas de semiologia médica, tá? Inclusive, eu quero deixar aqui um abraço para os meus alunos também de semiologia médica aí, da UNO Chapecó, que me acompanham aqui também no canal, tá? E outro ponto importante para garantir a qualidade do atendimento é entender que a ferramenta telemedicina, ela pode ser utilizada desde a primeira consulta, para o retorno, e tem outras modalidades de telemedicina, como telediagnóstico, telemonitoramento, tem várias oportunidades para a utilização da telemedicina que você pode estar aplicando no seu dia a dia, nas diferentes especialidades, porque tem muitos colegas médicos que já colocam assim, não, minha especialidade é cirúrgica, não tem como utilizar a telemedicina, tá? Então, tem abertura aí para você utilizar a telemedicina em diversas situações aí do seu dia a dia, tá? Um ponto importante é conhecer a legislação, a regulamentação da telemedicina no Brasil, tá? Então, primeiro ponto, existe uma lei, que é a Lei de Telesaúde, tá? Ela foi assinada, promulgada, em dezembro de 2022, depois de uma ampla discussão no Congresso Nacional. Um pouco antes da lei, já saiu a resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi no dia 5 de maio de 2022. Então, temos lei, né, que permite o uso da telesaúde, e a telemedicina está dentro do escopo da telesaúde, e temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que coloca as regras, e isso fica mais claro. E, ao mesmo tempo, nos traz a segurança que podemos utilizar a telemedicina no nosso dia a dia, tá? Lá na resolução mesmo, ela comenta ali, né, é comentado na resolução que há uma necessidade e é importante que o médico se capacite para utilizar a telemedicina, tá? Então, a capacitação para utilizar a telemedicina é uma condição importante, tá? Para você aplicar bem a ferramenta. Porque o que acontece? Muitos colegas, né, falam assim, eu estou fazendo telemedicina agora. Eu falo, que legal, como é que você está fazendo? Não, eu faço pelo WhatsApp. Então, já está fora do que a resolução exige, tá? Por quê? Tem que fazer com as ferramentas adequadas para isso, tá? Principalmente na questão do registro das informações. Porque às vezes eu converso com um colega, mas você faz o quê pelo WhatsApp? Não, me manda, eu olho os exames, né? Aí, né, às vezes eu até faço uma prescrição, porque agora é permitido, envio, né, o documento para o paciente, e o registro da informação? Não faço. Ou então fala que tira print de tela e guarda os prints de tela. Isso não tem validade nenhuma, tá? A resolução, ela é clara nisso. Tem que ser feito o registro do atendimento, tá? E para você ter mais segurança no registro, eu indico que utilize prontuário eletrônico para fazer isso, tá? A resolução, ela deixa até aberto ali. Você pode usar o prontuário físico, tá lá, né, o registro físico,
ou o registro eletrônico das informações, tá? Claro que no registro eletrônico, o prontuário eletrônico deve também atender às normas, né, do Conselho Federal de Medicina, tá? Mas, geralmente, os prontuários eletrônicos que atendem à legislação americana, que é a HIPAA, né, HIPPA, né, você tem aí a tranquilidade que está atendendo também a legislação brasileira, tá bom? Outro ponto importante, né, na telemedicina aqui no Brasil, a exigência também do termo de consentimento livre e esclarecido, né, que o paciente está ciente que essa ferramenta, que a telemedicina, é algo que ele está optando, né, pelo uso, que ele deseja utilizar a telemedicina, não pode ser uma coisa obrigatória, tá? Então, você pode oferecer telemedicina, atendimento por telemedicina, mas não é obrigatório, tá? O paciente pode escolher se quer utilizar ou não. Do mesmo lado, a gente tem a mesma situação para os médicos, porque você, por exemplo, pode estar trabalhando num emprego, né, já está lá trabalhando há anos, e o gestor vem para você e fala, agora você tem que fazer o uso da telemedicina. E se você não se sente habilitado, não se sente seguro, você pode falar que não quer utilizar a ferramenta, tá? Isso também está na resolução, mas eu acho que hoje, né, quem conhece aí a telemedicina, depois começa a usar, vê que é muito vantajoso você utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Mas existe essa autonomia, tanto do paciente quanto do médico em relação à telemedicina, tá? E o termo de consentimento livre esclarecido é um ponto importante, tá? Porque você vai ter aí autorização formal do paciente e ele vai estar ciente sobre as limitações da telemedicina, principalmente em relação ao exame físico e, se for necessário, o que deve ser feito e como vai ser encaminhado isso, tá? Outro ponto importante, a segurança de dados, criptografia das informações, acesso com senha, uso de assinatura digital ao encerrar os seus atendimentos no prontuário eletrônico, assinatura eletrônica, né, certificado digital também para fazer assinatura eletrônica dos documentos médicos, receituário, relatório, atestado, né? Então, isso tudo é importante você ter as ferramentas adequadas para fazer isso, certo? Ainda vou falar mais aqui, mas eu quero ver aqui, se você quiser participar, né, quem está no Instagram, quiser participar lá no chat do YouTube, acessar o nosso canal Telemedicina na Prática, você ativa também as notificações depois de se inscrever, tá ok? E deixa lá também, né, claro, a sua curtida aqui também no Instagram, né, tem um aviãozinho, né, manda para quem precisa saber mais sobre isso, tá? Se você quiser deixar alguma pergunta também relativo ao uso da telemedicina, né, e ao nosso tema de hoje, que é como iniciar de forma segura na telemedicina, pode deixar aqui uma pergunta e eu vou responder ao final da live, tá? Aproveito aqui, né, para saudar, né, o doutor Rubens Neto, né, sempre está nos acompanhando, tá? É nosso ex-aluno do curso de formação telemedicina na prática, cardiologista lá de Brasília. Muito me honra, né, ter sempre o Dr. Rubens acompanhando nossas lives, né, Dr. Rubens? E em breve vamos marcar uma, né? Dr. Rubens agora também, depois daí começou o curso, né, tem utilizado aí também as redes sociais aí para fazer a parte de educação em saúde, levar material de qualidade aí para os pacientes, né? Parabéns, doutor Rubens. E salve aí também os outros colegas que estão entrando aqui também. Boa noite, pessoal. Quem quiser também deixar de onde vocês são, né? Qual cidade que vocês são, aí já começa até o network aí também, né, pessoal? Isso é outro ponto muito importante, que a telemedicina, ela é como as questões aí da internet, ela tem um grande poder aí de fomentar a colaboração, né? Muitas coisas da internet são, né, o pessoal fala, colaborativo, né? E aí a telemedicina também é. Você, às vezes, pode ter pacientes encaminhados por colegas, né? Você pode encaminhar um paciente para um colega também. Então, já aconteceu, né? Paciente de telemedicina que eu atendi, né, no Rio de Janeiro, e ele precisava de um urologista. E, no caso, precisava ser presencial. E eu indiquei um colega lá do Rio de Janeiro para ele fazer a consulta presencial. O inverso também já aconteceu, tá? Paciente que fez consulta com um colega especialista, né, de uma área, e por telemedicina ele entendeu que precisava complementar com o exame físico e encaminhou
para um clínico, tá? Da cidade do paciente para dar continuidade, tá? Olha só, Porto Velho, né? Ah, legal, hein? Mato Grosso, Primavera do Leste, tá? Legal, né? Isso aí. E isso também é outra coisa muito legal da telemedicina. Eu gosto, né, de conhecer os lugares, né? Então, outro dia eu atendi um paciente que reside num distrito da cidade de São Paulo, e parece uma cidadezinha do interior, dentro da grande São Paulo, aí da cidade mesmo, não fora, né? Dentro do município de São Paulo, existe um lugarzinho lá que tem até aquelas igrejinhas de praça, né? Aquele comércio em volta e tal, e em volta tem até uma reserva florestal. Aí eu achei muito interessante, né? Quando ele falou o local, né? Ele explicou onde era. Eu fui no Google Maps ver como é que era o lugar, eu visitei, né? Eu acho isso legal. Então, outro dia eu também atendi uma paciente que era de uma cidade que eu morei, lá em Minas Gerais. Eu morei em Itajubá, sul de Minas. E aí eu conversando com ela ali, né, fiz a consulta e de qual cidade, né, tal. Ela, sou de Minas, Itajubá e tal. Aí eu falei, eu morei em Itajubá e tal. Aí, que legal. E começamos a conversar. Aí ela falou, eu vou mostrar onde é aqui, né, que ela tinha um estabelecimento, um restaurante. Aí ela saiu na rua com o celular e mostrou a rua, né, olha lá. Então eu falei, matei saudade de Itajubá, né. Então, isso é muito legal, assim, eu fico muito satisfeito, né, de fazer telemedicina por essas questões aí também. É, Peruíbe, São Paulo, né, que também acho que Peruíbe é litoral, né, o pessoal também está utilizando muito o uso da telemedicina para acompanhar pacientes em medicações que precisam ajuste de dosagem, né? Até o colega ali, que é do Peruíbe, trabalha com medicação desse tipo, né? Que você precisa, ao longo do tempo, ir fazendo ajustes de dosagem. E, às vezes, o paciente é de outra cidade, tem dificuldade de deslocamento, ele está bem, você não vai precisar fazer exame físico novamente dele, é para acompanhamento, e você pode fazer esse acompanhamento por telemedicina, tá? Então, temos aí, né, o pessoal do Norte, Centro-Oeste, Sudeste, e eu do Sul. Faltou alguém do Nordeste aqui que eu não vi uma mensagem aqui de local do Nordeste, né? Mas eu sei que tem um pessoal aqui do Nordeste assistindo. Temos muitos alunos do curso de formação para a medicina na prática também que são do Nordeste, tá? Então, vai colocando aí de onde você é, né? Vamos interagindo. Quem sabe tem gente até na mesma cidade e nem se conhece, né? Olha só, o colega também comenta, né, aqui, que, que tem essa questão, ele atua em Porto Velho, pretende também passar algum tempo também em São Paulo, né, fazendo, acho que, atendimentos nos dois locais, e vai acompanhar os pacientes também pela internet. Isso, você pode antecipar situações e depois, por exemplo, nas cirurgias eletivas, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do transplante capilar, né, que eu não fiz, né, como vocês podem ver. Mas, assim, é uma situação muito eletiva, né? Então, às vezes, o paciente, ele quer um determinado profissional para fazer o procedimento dele. E ele mora a 500 quilômetros de distância, às vezes 1.000 quilômetros de distância. Então, antes dele se deslocar para a primeira consulta, pode ser feita uma consulta para esse primeiro contato com o profissional. Já cria o vínculo, já fica estabelecido aquele vínculo do médico com o paciente. E dali, às vezes, pode ser pedido exames, né, que podem ser feitos, né, antes da consulta presencial, de avaliação, pode fazer um agendamento, né, porque como é um procedimento eletivo, o paciente pode chegar um dia antes, né, fazer a consulta presencial, avaliar os exames, estando tudo ok, faz a cirurgia no dia seguinte, por exemplo, né, acabei de dar uma consultoria aqui, né, para o pessoal do transplante capilar, né, de uma ideia, de um insight, né, mas não só na questão das cirurgias, né, eletivas como o transplante capilar, mas outras cirurgias eletivas. Eu tenho um amigo que é cirurgião vascular, utiliza também a telemedicina em situações semelhantes, ele tem uma presença forte aí nas redes, né, também. Ele trabalha muito também até para os médicos que têm interesse em saber mais, ele trabalha muito a questão do posicionamento do médico no YouTube, né, o Dr. Alex Dornelles, cirurgião vascular, procura ele aí também, né, nas redes sociais aí, quem é médico acompanha ele, que vai ter boas ideias também, tá? E é importante, né, sempre, né, nas questões quando a gente fala aí de divulgação do trabalho, observar as normas, né, porque vai ter mudança aí na resolução da publicidade médica, tá chegando aí, né, vai ser editado já está, né, vai ser publicado em Diário Oficial, né. Mas, aqui voltando ao assunto da telemedicina, quem quiser também dizer de onde é,
vai deixando aqui a cidade aqui para a gente ir vendo, se conhecendo, tá? Então, treinamento, eu já falei, né, ali, da questão da importância de você se qualificar, questão do registro, né, então, utilizar plataformas seguras, tá, para fazer o registro dessa informação, consentimento informado, segurança de dados, tá, já passei para vocês também, questão da regulamentação, aqui só para revisar, e agora eu vou falar sobre o ambiente para você fazer telemedicina, tá? Ah, tem que ser lá numa clínica, tem que ser num local específico para isso. A princípio, não está descrito nada disso. O que precisa é que você tenha registro no Conselho Regional de Medicina do estado onde você atua ou onde você tem residência, tá? Mas você pode fazer do seu consultório, de uma clínica, ou até mesmo da sua casa, como eu faço vários atendimentos, né? Eu tenho um escritório aqui, fico aqui isolado aqui, né, no horário que eu estou atendendo, então, aqui em casa tem um corredor grande, assim, bem comprido, então tem duas portas, né, então dá para isolar bem, acusticamente falando também é ótimo, né, não tem barulho de carro, de nada aqui, né, tem barulho de passarinho, né, da natureza aqui onde eu moro, né, então é muito bom, né, e gostoso trabalhar de casa, né, então é uma grande vantagem. E quando eu termino minhas coisas aqui, abro a porta, já estou ali com a minha família, né, com as minhas filhas, então é uma grande vantagem. Tá? Então, o que você precisa? É um ambiente adequado, onde você vai realizar suas consultas com privacidade, tanto para você quanto o paciente, tá? Então, também livre de distrações, tá? O ideal é um fundo, né, assim, ó, um fundo neutro, tá? Sem muitas coisas visuais ali, também para não distrair o paciente. Às vezes, se você quiser, né, eu às vezes utilizo, eu tenho um fundo aqui com prateleira, livros, né? Então, né, sem muita também poluição visual, né? E também é importante, né? Sem coisas que causam ali, vamos dizer, discussões, né? Vamos dizer assim. Então, coisa de time de futebol, por exemplo, né? Só para dar ideia, assim, né? Mas o que é legal é botar os livros, por exemplo, que você gosta, que você utiliza no teu dia a dia, da sua especialidade, né? Então, aqui na minha prateleira tem lá um livro de medicina de família e comunidade, que é da minha especialidade. Tem livros que eu gosto, né, que são diferentes, né, assim, aí eu deixo na prateleira também. Por exemplo, tem esse livro aqui, a Medicina da Imortalidade, bem interessante, né? Coisas assim, né, disruptivas, né, também, inovação, né? Então, eu deixo ali como uma forma também de expressar um pouquinho quem eu sou, como eu penso, né? Quem já viu meu material também tem livro de filosofia, de economia, né? Eu gosto um pouco dessas coisas também. Então, você usa ou um fundo neutro, tá? Ou um fundo com algumas coisas ali que dá um toque pessoal, que nem no consultório. Tem gente que no consultório tem porta-retrato, tem os livros, tem estante de livro, é muito parecido. Só que o importante é que você tenha privacidade nesse local, tá? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram também, o pessoal está acompanhando aqui, tem que dar uma olhada na bateria do celular, está 10%. Pessoal, quem está no Instagram, vem aqui para o YouTube também, acompanha lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque se acabar a bateria aqui no celular, vocês já estão lá também, né? E agora, outra questão do ambiente, né? A iluminação, tá? Isso também é interessante, não é interessante, é fundamental, tá? Você ter uma boa iluminação, porque o paciente precisa te ver bem, tá? Do outro lado, o ambiente do paciente também é legal, tá? É importante estar adequado. Então, nas minhas consultas de pacientes particulares, que eu tenho ali o controle da minha agenda, que eu tenho um agendamento antecipado, então a minha secretária faz o contato, confirma o agendamento, ela envia um kitzinho explicando como funciona, né? A telemedicina, o que ele precisa para ter esse aproveitamento melhor da ferramenta, tá? Para ele também. Então, nos alunos do curso de formação telemedicina na prática, lá dentro do curso, eu deixei os modelos do que eu uso, né? Então, tem lá o meu kit, né? Que eu envio para o paciente, informando como funciona a telemedicina, o que o paciente vai precisar para ter um melhor aproveitamento desse momento com o médico, tá? Então, isso é um ponto legal que eu deixei disponibilizado para os meus alunos do curso de formação telemedicina na prática. Outra coisa que eu tenho disponibilizado são scripts, né? Então, eu deixo alguns scripts
de algumas situações que ocorrem, por exemplo, essas consultinhas de WhatsApp, até foi tema de outra live, agora nessa semana, essas consultinhas de WhatsApp, você precisa formalizar elas, trazer para uma consulta formal. E aí eu deixei alguns scripts mostrando para os meus alunos como é que eu faço para fazer essa, né, virada ali, né, de dúvidas e consultinhas de corredor, que eu chamo, né, informais, para uma consulta formal, como deve ser feito, né, pela resolução, que é registrado o atendimento em prontuário, e você também poder, né, ter o seu justo retorno, né, dos seus honorários médicos, né, pelo seu trabalho. Afinal de contas, você estudou, você tem a responsabilidade, né, em relação a isso, ao atendimento médico, o paciente vai ter ali o seu problema, né, resolvido, ou em parte resolvido, mesmo que você encaminhe, até eu tenho muitos colegas que são clínicos gerais, médicos especialistas em medicina de família, pediatras também, as especialidades mais generalistas, às vezes eles perguntam, mas e se eu encaminhar, aí eu cobro ou não cobro a consulta, a teleconsulta, aí eu faço analogia com o que você faz no presencial. Se você está no seu consultório e faz o encaminhamento, faz parte do teu atendimento esse encaminhamento, porque você tem que saber o que o paciente tem, fazer uma hipótese diagnóstica para decidir para qual especialidade ele deve seguir para fazer o acompanhamento dele posterior, né, e dar continuidade ao tratamento dele, por exemplo, tá? Então, sem esse conhecimento, né, médico, você não faria o encaminhamento da maneira adequada. Então, você deve, sim, você fez o agendamento, reservou horário para atender o paciente. Então, assim, na telemedicina funciona como no presencial. Então, até nas questões éticas, tudo é igual, tá? Telemedicina é medicina, não é diferente, né? Ela é uma ferramenta, tá? Então, esses scripts ajudam, né, os alunos do curso também nessas situações que eu falei, né, de converter essas dúvidas que chegam, né, pelo direct, pelo Instagram, né, do direct do Instagram, WhatsApp. Então, as pessoas mandam, às vezes, até exame, manda foto, né? Quem nunca recebeu aí uma foto ou um exame, né? Diz aí se você já recebeu foto ou exame aí de lesão, por exemplo, foto de lesão de pele, exame de um paciente, de um parente, aquele primo de segundo, terceiro grau que nunca falou contigo e aparece do nada ali e manda um exame para você. Oi, tudo bem? Quanto tempo? Olha aí esse meu exame. Às vezes não fala nada para você, você não sabe a história, só manda um PDF para você e quer informações, né? Não é a maneira adequada de atender ninguém, assim, dessa forma, né? Então, não vai ajudar o paciente da maneira adequada. Qual é a maneira adequada de ajudar o paciente? Formalizando esse atendimento, trazendo para teleconsulta ou para uma consulta presencial e faz esse atendimento e, claro, né, receba os seus devidos honorários. Isso é ético, né? Você fez uma prestação do seu serviço médico, tá? Olha aí, a colega comenta aqui, já recebeu muitos exames, né? Quem é dermatologista recebe foto aí todo dia, né? Acho que deve receber pelo menos aí umas 2, 3 aí por dia, né? E nas outras situações, né, por exemplo, quem é endocrinologista deve receber muito exame aí pelo WhatsApp, né? Ah, eu fiz exames de hormônio, que está bem na moda, né? Ah, fiz exame de hormônio, né? Às vezes tem exames que nem são pedidos por profissionais médicos, né? Ah, fiz exame porque alguém me indicou, né? Ou fui lá por conta própria, fiz exame, agora estou com dúvida. E aí manda o exame, né? Do nada, né? Sem história, sem nada. Como é que você vai dar uma opinião sobre isso, né? Olha, a outra colega também comentando, 1.000 exames, dá uma olhadinha, né? Essa olhadinha, ela tem responsabilidade, né, pessoal? Eu falo isso na aula de semiologia médica, na primeira aula que eu dou de semiologia médica, eu alinho a questão do exame clínico com os alunos, né? E eu faço até, eu gosto muito de história, né? Talvez um dia desse eu vou disponibilizar essa minha aula no YouTube, que é uma aula muito gostosa, assim, eu gosto muito dessa aula. Então, eu conto, né, a história aí da medicina ocidental, desde Hipócrates, né, até chegar aí nessa questão da olhadinha, né, e eu comento com eles, olha, agora que vocês são estudantes de medicina, quando você estiver no elevador, o vizinho vai puxar um exame e vai falar assim, olha, dá uma olhadinha nesse meu exame aí, me diz alguma coisa, né, e isso não é o certo, porque tem uma ordem, né, tem uma sequência, né, para a gente desenvolver o raciocínio clínico. Na telemedicina, existe uma quebra de paradigma, tá? Então, realmente, existe uma quebra de paradigma, porque
a telemedicina tem esse ponto, né, do exame físico. Mas a gente continua, né, fortemente ligado à questão da anamnese. Então, eu sempre falo para eles, questão do exame complementar, o nome já diz, é exame complementar. E ele é complementar a uma anamnese, né, e muitas vezes também com o exame físico. Mas, pelo menos a anamnese, você tem que saber por que motivo foi pedido aquele exame, qual era a queixa do paciente, né, e tal, para você poder falar sobre o exame, né. Então, é isso aí. Então, é ato médico, né, saber, né, interpretar exames dentro da avaliação clínica do paciente. Isso aí. Bom, falamos de ambiente, né, falamos sobre a conversão de consultinhas de corredor de WhatsApp em consultas formalizadas. Quem está aqui no Instagram, estou de olho aqui na bateria, tá 8% de bateria, né? Aqui no Instagram ainda vai mais um pouco. Mas vem aqui para o YouTube, canal Telemedicina na Prática, faz lá a sua inscrição, ativa as notificações, e também, né, a gente está aí nessa série de lives que antecedem a jornada Liberdade com Telemedicina. Então, vem para a nossa jornada, tem o link na bio, descrição do vídeo também vai ter o link, e se inscreva, tá? A jornada é um evento 100% online e gratuito, tá? Onde você vai ter insights aí sobre o uso da telemedicina no seu dia a dia. E também ela antecede a abertura das inscrições para o curso de formação telemedicina na prática, que vai para a sua 13ª turma, tá? E vamos aqui voltar aqui no nosso tema, tem mais coisa para a gente falar aqui, tá? Olha só, um ponto que eu gosto muito, né, e muita gente está fazendo e não percebe que isso também é telemedicina, que é educação em saúde, tá? Então, quando você faz um vídeo no YouTube e leva uma informação sobre a sua especialidade médica, sobre alguma doença, sobre algum tratamento, tá? Até isso também tem regras, né, que a gente deve cumprir de acordo com a questão das nossas resoluções. E você também está fazendo uma forma de educação em saúde. Isso é telesaúde, né? Vamos dizer assim, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, e a gente já faz isso há muito tempo, tá? Dentro da telemedicina, teleeducação em saúde, tá? Até, novamente, a colega comenta, né? Imagina se os pacientes ali da UBS descobrem o telefone, né? E viram um RSS aí, manda direto os exames, né? Pessoal, então, a WhatsApp, né, que é a ferramenta de conversação mais utilizada, ele trouxe essa facilidade de comunicação e também, por ter a facilidade de enviar arquivos e fotos, acontece muito essas consultinhas, né, que eu chamo de consultinha de corredor, né? Por que eu chamo de consultinha de corredor? Porque, bom, eu me formei ainda na era pré-telemedicina, pré-WhatsApp, né, pré-rede social, né, eu me formei em 2003, né, estava fomentando as redes sociais naquela época ainda, né, tinha já e-mail, né, então, olha só, e eu lembro exatamente dessas cenas, assim, né, que nas enfermarias, né, eu fiz uma parte do meu internato no Hospital do Servidor do Estado, do Rio de Janeiro, e no Hospital do Andaraí também, Hospital Geral do Andaraí. Nas enfermarias, era comum você estar ali na enfermaria com um preceptor, e às vezes vinha uma pessoa que era um acompanhante de um paciente, e vinha perguntar alguma coisa, né? Não sobre o paciente, sobre ela mesma, né? Ou vinha um funcionário ali do hospital e perguntava alguma coisa e tal. Então, isso daí é consultinha do corredor, eram as consultinhas do corredor da enfermaria, tá? E também acontece consultinha de corredor do mercado, do supermercado, né? Então, você encontra lá um conhecido lá no mercado, como é que tá, doutor, e tal. Aí vem os assuntos, né, de saúde, né? Aí começa, tal. Legal conversar, beleza, mas a partir do momento que a pessoa, às vezes, chega para você e fala, tá, e aí, o que eu posso passar nessa lesão de pele? O que xarope eu posso tomar para essa minha tosse? Pronto, já virou consulta, né? Você vai orientar alguma coisa, e até às vezes, em alguns casos, acaba, usa tal coisa, pronto, já deu conduta, né? Tu fez a consulta, né? Então, você precisa, então, registrar isso, né? Pelas regras, tanto da telemedicina ou da presencial, né? Tem que anotar em prontuário, né? Então, por isso que não pode ter consultinha de corredor, não está certo. E não ajuda da maneira correta o paciente, tá? Porque o paciente te pediu um favor, de repente ele usou lá o creme, né? Deu uma reação adversa nele, ele vai ficar meio assim, será que eu falo, não falo, né, e tal, ele me quebrou um galho ali naquele momento, né, e não tá tudo errado, né,
Então, assim, o que tem que fazer? Atendimento correto, ou por telemedicina, com registro das informações, ou no presencial, para quem tem consultório, tá? Então, é isso, tá? Façam, né, como deve ser feito, né? Olha aí, do Nordeste, Maceió, né? Maceió, Alagoas, né? Legal, né? Praia, coisa boa. Aqui até que hoje está calor, se tivesse mais frio, eu ia ficar assim, meio com uma inveja boa, assim, né? Né? Então, pessoal, seguindo as diretrizes, a resolução, a legislação, botando todo o teu empenho para fazer tudo corretamente, né, o máximo possível, você vai estar fazendo com segurança, tá? E uma das coisas é você se preparar para fazer o uso dessa ferramenta. Se você já utiliza a telemedicina, você tem que verificar se você está utilizando da maneira correta, tá? Porque é muito comum, como eu falei, vários colegas médicos entram em contato, né? Amigos, né, de tempo de faculdade, às vezes, eu estou fazendo telemedicina. Eu falo, como é que você está fazendo? Pelo WhatsApp. Eu falo, não, não pode, né? Pelo WhatsApp não é a maneira correta, né? Tá? Então, tem que fazer certinho, tá bom? Registro em prontuário é uma das coisas necessárias. Termo de consentimento livre esclarecido, termo de LGPD também é necessário, tá? Então, da jornada Liberdade com Telemedicina, eu vou falar mais detalhes aí sobre os passos para iniciar na telemedicina de forma correta e com segurança, tá? E assim, você vai poder utilizar essa ferramenta para ter mais liberdade atendendo com a telemedicina, tá? Então, aproveite, faz aí a sua inscrição no link da bio ou na descrição desse vídeo e também manda aí para uma pessoa aí, né, que seja uma médica, um médico, né, porque o evento é para profissionais médicos, manda para quem também precisa saber mais sobre isso, ou tem curiosidade, ou está fazendo telemedicina, mas às vezes não está tão alinhado, tão correto, tá? Então, é muito importante, tá? Belém do Pará, legal, que bom que está aqui conosco também, tá? A bateria aqui no Instagram está terminando, então eu vou falar aqui rapidinho sobre o evento Jornada Liberdade com Telemedicina, que vai acontecer dos dias 31 de julho a 4 de agosto, tá? Então, você se inscreve no link da bio ou na descrição desse vídeo, e o que você vai ver nas 3 aulas? Na aula 1, oportunidade que poucos médicos estão enxergando na telemedicina. Aula 2, como aproveitar essa demanda da medicina para ter mais liberdade. E na aula 3, um mapa para o médico ter essa liberdade atendendo com a telemedicina. E também, toda semana eu faço lives no Instagram e no YouTube. Você pode enviar suas perguntas no direct do Instagram, a gente faz o apanhado e traz aqui na live de perguntas e respostas, tá? A live de perguntas e respostas a gente costuma fazer na segunda-feira, às 21 horas e 7 minutos, tá? E quando antecede a nossa jornada, Liberdade com Telemedicina, a gente faz live aí, ó, todo dia. 18 horas, tá? Vocês vão receber lá no grupo de WhatsApp quem faz a inscrição. Alguns dias é 18 horas e 7 minutos, tá? Então, por exemplo, sexta-feira. E tem os dias que é 21 horas e 7 minutos, geralmente segundas, quartas, né? Excepcionalmente, essa sexta-feira eu vou fazer umas 18 horas e 7, tá? E amanhã, às 21 horas e 7, também vai ter uma live, e vai ser uma entrevista com um aluno, tá bom? Quem caiu, perdeu aqui um pedacinho da live, não se preocupa, tá gravado aqui no YouTube, e você também pode estar compartilhando, tá bom? Pessoal, um grande abraço, obrigado, e aguardo vocês aí na jornada Liberdade com Telemedicina. Tchau.